Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas Escrituras do Novo Testamento e nós estamos em Atos dos Apóstolos. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do texto que fala sobre Filipe e o eunuco etíope. O nosso versículo-chave é o 39, mas eu quero ler o texto todo, irmãos, para nós compreendermos aqui o que o Espírito Santo quer nos ensinar, quer ministrar o nosso coração. Então, nós vamos ler do versículo 26 até o 40. Está escrito assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amados, eu acho essa passagem extraordinária e nós poderíamos falar sobre muitas coisas aqui. Mas eu quero frisar uma em especial que chamou a minha atenção enquanto eu estava lendo esse texto para gravar esse áudio aqui. Amados, quando fala ali no versículo 39, na parte B, que o eunuco não viu mais Filipe, porque Filipe foi arrebatado e foi para outro lugar, diz assim, que cheio de alegria, ele seguiu o seu caminho. Amados, aquele homem, ele não era um judeu, mas ele havia se convertido ao judaísmo, porque a palavra diz que ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. E ele era um homem importante. Ele era o homem encarregado de todos os tesouros da rainha dos etíopes. Então, ele não era um homem desconhecido, vamos dizer assim. Ele era um homem politicamente conhecido, um homem culturalmente conhecido. Ele era o responsável pelo tesouro da rainha dos etíopes. Então ele era um homem que na sociedade na qual ele vivia,
Ele era bem conhecido. E ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. E quando ele está voltando, ele vem lendo o livro do profeta Isaías. E a gente sabe que o profeta Isaías é um mini evangelho. O livro de Isaías é um mini evangelho. Sabe por quê? Porque ele profetizou muito a respeito de Jesus, a respeito das boas novas. E aquele homem estava lendo, mas ele não estava entendendo o que ele estava lendo. E aí Filipe olha para ele e pergunta: você entende o que você está lendo? E aí ele olha: mas como que eu vou entender se alguém não me explicar? E aí Filipe senta ali na carruagem, no lado daquele homem, e vai seguindo o caminho com ele, explicando. E é interessante, porque o eunuco estava lendo uma passagem em específico, de Isaías 53, 7 e 8. E aí a palavra diz que Filipe, começando daquela passagem das Escrituras, que o etíope estava lendo, daquela passagem ele começa a anunciar, a explicar as boas novas de Jesus Cristo. Com certeza Filipe começou a discorrer sobre tudo a respeito da obra consumada que Jesus Cristo veio realizar. Eu acho interessante porque ele iniciou ali a sua pregação na passagem em que aquele homem estava lendo e ele começou a explicar. A palavra não nos diz o que ele falou, mas eu imagino que ele tenha falado, que ele tenha explicado para aquele homem que o pecado original havia tornado todos os homens pecadores com uma natureza corrompida. E então era necessário que o Filho de Deus viesse para redimir a humanidade e realizar uma obra completa de redenção, de justificação. Imagino que ele ficou ali falando: e este Filho de Deus é Jesus Cristo, o Nazareno, que viveu entre nós, que cumpriu o seu ministério, que morreu e ressuscitou. Ele fez uma obra completa para a redenção de toda a humanidade que estava cativa por causa do pecado original. E eu imagino aquele etíope ouvindo tudo aquilo e o coração dele pulsando, tanto que ele diz assim: olhe, tem uma água. Chegou um momento em que Filipe explica sobre o batismo. E aí chega perto de um local onde tem água, aquele homem diz assim: o que me impede de ser batizado? Aí Filipe olha para ele e diz assim: nada. Se você crê de todo o seu coração, nada te impede de ser batizado. E aí ele diz assim: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amados, as boas novas do Evangelho para toda a humanidade é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio como homem, ele morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. A humanidade estava encerrada debaixo do pecado, debaixo de uma natureza corrompida, e era necessário um redentor. Essa foi a mensagem, com certeza, que Filipe anunciou ali para aquele homem. E ele ficou tão empolgado com aquela mensagem, e ele creu naquela mensagem. Ele disse: eu quero ser batizado. Porque se o batismo simboliza que eu estou crendo, se o batismo é um ato profético que diz que eu creio, que eu estou morrendo para essa velha natureza e ressurgindo com Cristo para uma nova vida, eu quero ser batizado. O que me impede de ser batizado? E aí Filipe diz: nada te impede. Se você crê com todo o teu coração, você pode ser batizado. E ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa frase, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está implícito nessa frase que ele creu em toda a obra realizada por Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para a redenção de toda a humanidade. E todo aquele que crê nessa obra recebe vida nova, recebe vida eterna, recebe salvação. E quando a palavra diz ali no versículo 39, que eu disse que é o versículo chave, diz que aquele homem, ele seguiu o caminho. Filipe, que estava ali pregando para ele, batizou ele. De repente o Espírito Santo vem e arrebata Filipe e leva Filipe para um outro lugar.
Nem vamos falar sobre isso daqui, né, amados? Eu fico pensando, que extraordinário isso, né? Imagine eu estar pregando, de repente, para uma pessoa, aquela pessoa se converte, eu batizo aquela pessoa e, de repente, o Espírito Santo me arrebata, me translada para um outro lugar, eu apareço em outro lugar pregando a palavra. Isso é extraordinário demais. E aí acontece isso com Filipe e o eunuco se vê ali sozinho. Mas a palavra diz assim, que ele, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Por que cheio de alegria? Porque as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo produzem em nós alegria. Amados, é isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração e está pulsando aqui em meu coração. As boas notícias a respeito do que Cristo Jesus fez por nós produzem alegria. Amados, quando nós ouvimos a mensagem genuína, verdadeira do Evangelho, é impossível nós ficarmos tristes. A verdadeira mensagem, aquela que transmite a verdade a respeito da obra que Cristo Jesus realizou em nosso favor, ela produz em nós alegria. Porque é impossível nós ficarmos tristes sabendo que nós estávamos condenados por causa do pecado original. Por sermos descendentes de Adão, nós estávamos encerrados debaixo de uma natureza corrompida. É impossível nós ficarmos tristes ao ouvirmos que, mesmo estando debaixo dessa condenação, Jesus Cristo veio, fez uma obra completa para a redenção da nossa natureza, para a redenção da nossa vida. Nos deu vida eterna, proporcionou a oportunidade de nós nascermos de novo. Porque a nova vida está disponível para todos. Nem todos acessam porque nem todos creem, mas todo aquele que crê, assim como esse etíope creu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou seja, eu creio que Jesus Cristo veio, realizou uma obra, a sua morte e a sua ressurreição foi para a redenção da minha vida, eu creio nisso. Ah, amados, essa mensagem produz alegria. É impossível nós ficarmos tristes ouvindo essa mensagem. A mensagem do Evangelho produz alegria em nosso coração por sabermos que fomos redimidos, comprados com um alto preço, resgatados do inferno. Como está escrito, nós fomos resgatados das trevas e transportados para o reino de Jesus Cristo. Então, se você tem ouvido uma mensagem e essa mensagem tem causado tristeza em você, verifique se você realmente tem ouvido as boas novas do Evangelho. Porque as boas novas produzem alegria, até mesmo quando é uma correção de Deus para nós. A palavra nos garante em Hebreus que talvez no momento gere um pouquinho de tristeza, mas depois ela produz, a correção de Deus produz fruto de paz e de justiça para nós. Ou seja, produz alegria. Amados, até mesmo a mensagem de correção, quando é a correção vinda do Espírito, quando é a correção genuína do Evangelho, ela produz alegria em nós. Então eu quero encorajar você a pedir sabedoria e discernimento do Senhor sobre as mensagens que você tem ouvido, sobre as mensagens que nós temos ouvido. Sabe, amados, eu me pego muitas vezes orando sobre isso. Sabe, Senhor, me dá discernimento. Eu não quero ouvir uma mensagem enganosa. Eu não quero ouvir uma mensagem que produz uma alegria meramente humana, ou então uma mensagem que produz tristeza, desânimo em mim, porque a tua mensagem, Senhor, produz a alegria que vem do Espírito, porque a palavra nos garante, lá em Romanos está escrito, que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Portanto, as boas novas do Evangelho produzem em nós essa paz, essa justiça e essa alegria, assim como produziu ali na vida daquele etíope. Eu encorajo você a se alimentar com as verdades de Deus,
com as verdades do Evangelho, com as boas novas de Cristo Jesus. Jesus Cristo se tornou pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Essa é a verdade. Jesus Cristo demonstrou o amor de Deus por nós. Deus nos amou primeiro. Essas boas novas precisam inundar o nosso coração. E quando nós somos inundados com essas verdades, nós somos alegres, pessoas felizes, independente das circunstâncias, porque sabemos em quem cremos, sabemos a quem pertencemos, sabemos a qual reino pertencemos. Amados, eu encorajo você a ouvir as boas novas de Cristo Jesus e aquelas mensagens que produzem apenas uma alegria humana, meramente natural, terrena, material, ou então aquelas mensagens que produzem desânimo, tristeza no seu coração, que você descarte tudo isso e comece a se alimentar, a se encher com as boas novas do Evangelho, porque as boas novas do Evangelho produzem paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem, muito obrigada pela tua obra redentora, completa naquela cruz. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós nos alimentemos somente com a verdade da tua mensagem, com a verdade da tua palavra, porque a tua palavra produz em nós uma confiança, uma fé inabalável, porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo Jesus. Pai, a tua mensagem produz em nós alegria, a tua mensagem nos faz transbordar de paz, a tua mensagem traz em nós o entendimento que por causa da tua obra nós nos tornamos a sua justiça. Não é pelas nossas obras, não é pela nossa capacidade, não é pelo que nós fazemos, mas por causa do que o Senhor fez. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor realizou uma obra completa para que hoje eu e os meus irmãos nos tornássemos justos diante do Senhor, aceitáveis diante do Senhor. Pai, como é bom sabermos dessa verdade. Pai, eu oro para que os meus irmãos sejam inundados de alegria nesse dia, para que eles possam viver as suas vidas em completa confiança no Senhor, sabendo que eles pertencem ao Senhor, que eles foram comprados com um alto preço, o preço do teu sangue. Pai, eu oro para que os meus irmãos sejam cheios da alegria do teu Espírito, alegria que não depende das circunstâncias, alegria que não depende das situações, uma alegria genuína que vem de dentro do teu Espírito habitando em nós e fluindo em todo o nosso ser, jorrando como rios de água viva. Pai, que os meus irmãos sejam cheios, inundados com essa alegria, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.